Que maravilhoso poder estar com você. Eu tenho muito apreço por essa igreja, né? Eu sinto uma presença muito forte do Senhor, né? Amo todas as igrejas do Mirave, tanto a sede quanto lá no norte, mas essa igreja aqui, ela tem algo que eu não consigo entender. É uma presença muito forte e chega a dar muito temor. Eu vim aqui falar nesse altar a respeito do nosso grandioso Deus, né? E eu peço para vocês abrirem a palavra do Senhor em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Quero estar falando de algo muito importante que às vezes no nosso dia a dia, na correria, nas nossas tarefas, né, nós acabamos não dando muito valor, mas que é muito importante para nós. Então, Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Aqui fala: há um tempo certo para tudo. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Até aqui, pessoal. Então aqui nós podemos, verificar o quanto importante é o tempo. Eu faço a pergunta para vocês: o quanto vocês valorizaram o tempo de vocês hoje? Graças ao Senhor, graças a Deus, quem sabe não valorizamos durante o dia, durante a manhã, mas hoje vocês fizeram a melhor escolha, com o tempo de vocês. Amém. Quer estar aqui cultuando o Senhor, quer estar aqui adorando o Senhor, e com certeza o Senhor se alegra com cada um de nós que estamos aqui dedicando esse tempo para Ele, porque Ele tem um propósito com cada um de nós. Amém. Eu não sei vocês, mas eu já perdi muito tempo fazendo escolhas que me afastavam do Senhor, muito tempo que me afastava a minha família, e hoje eu entendi que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem derramado mais e mais dias, mais e mais tempos nas nossas vidas com um propósito, e que nós venhamos a entender e valorizar esse propósito, que Ele tem com cada um de nós. Cada um de nós com certeza tem um propósito, e às vezes nós não valorizamos o tempo porque muitas vezes acordamos tristes, botamos desculpas que dormi pouco. Eu digo, às vezes, exemplo, lá em casa, dormimos 3 horas por noite e começamos os compromissos do dia, e às vezes, só que isso também, esse cansaço não dá direito de nós acordarmos às vezes tristes, às vezes até reclamando, nós acordamos, porque tem muitas pessoas nesse momento que eles queriam estar aqui no nosso lugar, queriam estar podendo ter a oportunidade de estar aqui cultuando, estar adorando ao Senhor. Com certeza, tem pessoas em hospitais que eles queriam essa honra, esse privilégio de estar aqui. Tem pessoas que estão presas em cadeias, independente do que fizeram, os seres humanos. Nós acreditamos na transformação, mas eles queriam poder ter essa oportunidade de estar aqui. Pessoas que estão perdidas lá fora, no vício, nas drogas, que queriam estar aqui. Então, que nós possamos estar valorizando de todo o nosso coração essa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, usando o nosso tempo da melhor forma possível, independente de como você entrou aqui, porque tudo nessa vida é temporário. Às vezes você pode ter entrado aqui triste, mas com certeza, diante da presença do Senhor, você vai sair daqui alegre. Amém. Você pode ter entrado aqui às vezes com muitas guerras, mas com certeza o Senhor vai estar travando todas essas guerras lado a lado. Amém. Com cada um de nós, e nós vamos sair vitorioso, e vai chegar esse descanso para nós. Se você chegou aqui triste, eu tenho a certeza absoluta, que Deus vai derramar muita alegria nas nossas vidas. Amém. Ele tem depositado
tempo para nós, Ele tem depositado vida para nós. Não é para nos ver tristes, não é para nos ver chorando, Ele quer nos ver alegre. Então que nós venhamos essa noite prestar o melhor culto ao Senhor, que nós venhamos entender que Ele merece toda a reverência, né? Porque esse tempo que Ele tem dado para nós, não é mais para nós fazermos a nossa vontade, mas sim a vontade dEle. Mas esse tempo Ele é determinado, mas Ele tem um tempo para nós indeterminado. Vai chegar uma hora que Ele vai quebrar esse relógio e vai nos dar essa vida eterna. Por isso nós vamos estar aqui gastando o nosso tempo com o Senhor. Amém. Porque esse tempo que Ele tem nos dado, Ele não nos cobra nada. Amém. E eu digo uma coisa para vocês: nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, nós podemos comprar tempo de outras pessoas, né? Tem um patrão que ele compra às vezes nosso tempo. Nós podemos ser o patrão e comprar tempo de pessoas, mas tempo para mim e para a tua vida nós não conseguimos comprar, mesmo com todo o dinheiro do mundo. E o Senhor, Ele nos ama tanto que Ele tem nos dado gratuitamente para nós, pessoal. Então que nós venhamos agradecer de todo o nosso coração isso que Ele tem nos dado de graça. Não sei vocês, mas muitas vezes pelos erros que eu cometi, a consequência para mim seria a morte. Mesmo assim, Deus teve misericórdia da minha vida e Ele me deu um tempo novo. Amém. Então, assim como Ele me deu um tempo novo para mim, com certeza para todos nós, Ele está derramando um tempo novo nas nossas vidas. Um tempo maravilhoso, um tempo da alegria, paz, cada vez mais fé, cada vez mais prosperidade para nós, para essa igreja. E nós profetizamos tudo isso, porque o Senhor está conosco. Amém, igreja? Amém. Peço que fiquem de pé para estarmos orando. Meu Deus Todo-Poderoso, Pai, aqui estamos nós, Pai, não gastando tempo, mas ganhando tempo. Um tempo precioso, Pai, que o Senhor tem depositado nas nossas vidas. E por isso nós estamos aqui com o coração cheio de gratidão, Senhor, para te cultuar, para te agradecer por tudo isso que o Senhor tem feito. Por toda essa prova, Pai, por todo esse amor que o Senhor tem demonstrado para nós. Nos dando vida, entregando a sua vida, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui te adorando, te glorificando, Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, vem tocando no coração de cada um que aqui está, Senhor. Vem, Papai, quebrantando o coração de cada um que aqui está. Vem fazer-nos valorizar esse tempo, Senhor, esse precioso tempo, que nós estamos aqui diante da sua presença, Senhor. E que o Senhor rasgue os céus, Pai. Que o Senhor opere milagres na vida de cada um que aqui está, na vida dos parentes, Pai, na vida daqueles que aqui não estão, Senhor. Que o Senhor venha, Papai, e opere milagres, Pai. Porque nós acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso, Pai, que tem dado cada vez mais vida e vida abundância, Senhor, para cada um de nós, Pai. E nós iremos, Papai, gastar esse nosso tempo, Senhor, com o Senhor, Pai. Que nós não venhamos a perder mais tempo, Senhor, com aquelas coisas que querem nos distrair do seu caminho, da sua vontade. E nós venhamos a entender, Senhor, que o Senhor tem nos livrado do caminho do mal, para nós estarmos te servindo e fazendo a tua vontade, Senhor. De todo o nosso coração, Papai, nós gastaremos nosso tempo aos seus pés, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sim, Jesus, nós te convidamos nessa noite, Senhor, é bem-vindo aqui. Nós queremos te agradecer, Pai. Queremos agradecer a presença do Senhor aqui, Pai. O Senhor é bem-vindo. Sim, Jesus, você pode falar a Ele, Espírito Santo, seja bem-vindo. Diga a Ele, Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Nós precisamos de Ti. Estamos aqui por causa da presença do Senhor. Porque se ela não estiver aqui, não tem por que estarmos aqui. Não nos deixe só, Pai. Deixe esse lugar com o fogo e a glória do Senhor.
e mais fogo aqui, e mais glória, oh, e mais fogo, Pai, e mais glória, e mais fogo, mais glória, e mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava e agora brilha, e cada dia brilha mais, e só pra te adorar e fazer seu nome grande, diga ele, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava e agora brilha, e cada dia brilha mais, e só pra te adorar e fazer seu nome grande
espírito e em verdade te adoramos, diga aí, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, diga ele, e Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Tem liberdade a Ele, sinta a liberdade do Espírito. Ele está aqui, Ele está aqui. Diga a Ele: eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu te amo, eu te adoro, Pai. Eu preciso de Ti. Nós estamos aqui. presença dele está aqui. Se entregue a ele. Qual é o seu prazer? Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Diga a ele: e o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor.
Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua presença nesse lugar, Deus. Obrigado, Deus. Amém. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eis-me aqui, papai. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de pedir a todos que abram novamente suas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 3. Como o obreiro Alisson já havia aberto o culto e aprove a Deus dar a mesma palavra hoje para nós, sem combinar nem nada. E aí, como ele disse, né, há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de viver, de morrer. Há tempo para todas as coisas na mão de Deus. Amém? Amém. Mas nós precisamos aprender a usar esse tempo, como ele mesmo disse, né? E um dos nossos deveres que Deus nos pede nesse tempo é o semear. Não importa se tu vai semear aqui, se tu vai semear lá fora. O que Deus nos pede é que a gente fique semeando sem cessar. Essa é a intenção. E nós não sabemos quanto tempo vai levar essa semeadura. Há sementes que podem dar de um dia para o outro, como o feijão. E tem sementes como o araçá-boi, que ele pode dar de 3 meses a 9 meses para germinar. A gente nunca sabe qual é o tempo que Deus vai levar para semear o que a gente pediu na nossa vida, né? Por isso devemos estar semeando sem cessar. Eu recentemente ganhei um milagre. Quando me foi... Primeiro eu vou falar sobre isso. Quando foi falado hoje, que eu vi que eu iria ministrar na oferta, eu fiquei bem temerosa. Eu falei, Senhor, o que eu tenho para entregar para esse povo? O que eu tenho para falar sobre oferta, Pai? Senhor, eu sou tão pequena ainda nisso. E aí Deus me ministrou sobre o tempo, sobre a semeadura e o tempo, que a gente não tem noção de quanto tempo vai levar para germinar a nossa semente. E aquilo me impactou muito. Recentemente, eu e meu esposo, minha casa, minha família, a gente viveu um milagre muito grande. Nós ministramos, nós já estamos na Igreja Mirável há aproximadamente uns 6 anos. E todos lá acompanham a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, fazia chuva, fazia sol, a gente estava ali indo com a nossa bicicletinha. Muitas vezes a gente conseguiu andar em 4 na mesma bicicleta. E nunca deixamos de ir, pois ali a gente sabia que a gente podia estar semeando naquele lugar. A gente sentia a presença de Deus. A nossa apóstola sempre ensina que aonde você vê o mover de Deus e aonde Deus te faz se mover é o lugar certo. E ali a gente encontrou o lugar certo. Então nós decidimos semear, não só financeiramente, semear a nossa vida ali naquele lugar. Semear a confiança, semear o nosso tempo, semear o nosso amor ali dentro. E aí eu não sei te dizer qual foi a semente que germinou, mas ela germinou. Ali eu recebi vários milagres, mas agora por último, né, como é uma oferta, eu sou obrigada a falar, pois foi um milagre financeiro. Eu sempre tive muita dificuldade em acreditar em grandes milagres. Eu acreditava sim que podia curar uma dor de cabeça, que podia ajudar um casamento, mas eu jamais imaginei que poderia se ganhar casa, carros, dente de ouro, como eu tenho visto ultimamente. E eu fui contemplada por Deus. Deus olhou para mim, para minha família e decidiu nos dar um carro, coisa que a gente não imaginava. E ele até está ali para a honra e glória do Senhor. E não para falar assim, eu mereci ou eu sou boa. Não foi.
foi porque houve uma semente, de alguma forma. Agora, qual semente? Eu não sei. Pode ter sido uma semente que eu plantei agora, recentemente, no meu dízimo, como pode ter sido uma semente que eu plantei lá atrás, eu não sei. Então, que você sempre tenha no seu coração que não importa. O teu dever é semear. E muitas vezes, a gente vai semear, a grande maioria é assim, a gente semeia e muitas das vezes não é a gente que vai colher. É os nossos, é quem está ao nosso redor e tudo bem. Glória a Deus que é os nossos. Glória a Deus que é quem a gente ama que vai colher a nossa semente. Quando o seu Ari, eu imagino assim, quando o seu Ari comprou esse terreno, quando ele começou a construir essa casinha, na cabeça dele poderia estar sendo assim, eu vou construir mais uma pecinha, talvez eu viver dela, talvez não sei o que eu vou fazer, ajudar alguém. E aí, com o passar do tempo, o Senhor decidiu semear. Ele decidiu semear esse lugar como uma casa de oração. Mas ele não sabia o quantas pessoas seriam atingidas através dessa semente dele. Quantas pessoas iam ser edificadas através dessa semente dele. Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje. A gente hoje pode parecer assim, mas de novo, eu tenho que dar o dinheiro lá na igreja, eu tenho que tirar do meu bolso, mas tu não tem noção aonde vai chegar a tua semente. Um dia também lá na igreja, eu e minha família, a gente foi muito, muito abençoado. Através de oferta das pessoas, a gente casou, a gente teve várias coisas, sabe? E coisas que eu tenho certeza que aqueles jovens que ofertaram no meu casamento, para eles poderia estar sendo ruim dar aquela semente. Poderia estar sendo assim, o único dinheirinho que eles tinham. Mas através da semente deles, hoje os meus filhos não vivem mais debaixo de maldição. Hoje a minha casa não está mais debaixo de maldição. Entendeu? Então, que hoje você venha semear com o teu coração aberto, sabendo que você não tem noção de onde a tua semente pode chegar. E o que tamanho que ela vai ficar. Às vezes ela pode ficar um bonsai, mas às vezes ela pode ser eu esqueci até o nome daquela árvore grandona lá. Um pinheiro, a gente não sabe. Amém? Glória a Deus. Fique à vontade em ofertar. Amém. Mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. Jogando glória de Deus. Mas eu não volto pra lá. Amém? Glória a Deus. Incline sua mão em direção para cá. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar essas ofertas hoje, papai. Que ela venha germinar, Senhor, e que ela venha dar fruto a 100 vezes por 1, Senhor Jesus. Senhor, que não venha faltar nada no celeiro dessas pessoas, de quem semeou e de quem também não semeou, papai. Pois não estamos falando só de dinheiro, Senhor. Estamos falando de tempo, de vontade, Senhor. Também é uma forma de semear, papai. Então vem abençoando cada um, Senhor, nesse lugar. Vem prosperando cada um nesse lugar, Senhor Jesus. Trazendo as tuas ricas bênçãos, Senhor Jesus. Que as bênçãos nos alcancem, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Vem com o teu poder, vem com glória, Senhor Jesus. Com toda a tua pompa, Senhor Jesus. Queremos a tua presença nas nossas finanças, nas nossas vidas e em tudo que a gente pode fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastora Tawane. Miri, não quer vir aqui dar uma palavra, um testemunho, cantar um louvor? A tua filha também louva, né? Ela louva. Quer pregar? Não, eu não vou louvar. Não? Tu quer cantar um louvor? Não quer? Quer dar um pregar? Logo eu jogo você junto. Joga Depois pregar? que eu der o texto. Vem, pode vir. Eu vou soltar um pregar aqui. Glorificar o nome de Deus.
Salve da igreja, amada, Pai do Senhor, amada igreja. Amém. Quero contar um testemunho, né? Que só Jesus que teve misericórdia de mim. Faz o que? Uns 6, 7 anos. O Ari tinha, acho que, acabado de construir a igrejinha aqui. Eu tinha muita dor no peito, daí eu fui no médico, mandou fazer exame do coração, tirei, fiz todos os exames, né? Daí ele falou assim pra mim: você não pode tomar susto, você não pode ter notícia assim grave diretamente contigo, porque o teu coração tá fraco, tá para parar uma hora para outra. E eu fiquei um tempão sofrendo, né? Me dava aquela crise, o Ari lembra, né? Ele me dava aquela crise do coração, eu ficava na cama imóvel, ninguém podia me tocar, porque se você me tocasse me doía mais. Um dia ele chamou o filho dele ali para chamar o bombeiro para me levar. Eu disse: não adianta, porque ninguém pode me tocar nessa cama aqui. A dor era insuportável, parece que eu tinha uma espada aqui no meu coração. E muitas vezes me deu crise, o Ari ia lá, orava por mim, nós orava, passava. Daí um dia nós éramos aqui no culto, eu fiquei bem naquele cantinho ali e me deu a dor terrível. Daí eu pensei assim: chegou a minha hora, eu vou morrer aqui quietinha e quietinha. Eu pensei, mas Deus tem outros planos pra gente, né? Porque eu fiquei imaginando o bombeiro chegar aqui na porta, assustar o pessoal que estava aqui na igreja, né? E me levar sem vida, né? Eu pensei, mas Jesus sempre tem outros planos, né? Daí o pastor falou: tem uma pessoa que está morrendo agora aqui, ela está infartando, ela está indo, o pastor falou. Daí eu vim ali do meu cantinho ali e já caí aqui na frente, né? E caí aqui, eu disse que eu caí roxa, eu me fui. E ali, por a honra do Senhor, o Senhor me deu um coração novo. Em 20 minutos ali eu levantei pulando. Eu só me lembro que eu pulava. E aquela alegria do Espírito Santo na minha vida. E Jesus me deu um coração novo. Nossa, olha, supermente novo. Então eu não me peço para vir de lá aqui. Não me importa, eu amo a igrejinha. Porque eu ganhei um coração novo aqui, ó. E esse é meu testemunho de hoje. Entre muitos e outros, né? Mas hoje eu vou deixar por aqui. Amém. Amém. Os irmãos aí que vão cantar. Querem vir? Mas em 20 minutos eu levantei. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, tem muitos problemas materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. E já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e do louvor. Só como pode ainda adorar
Amém. Glória a Deus. Nós te adoramos. Amém. Gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos estar orando. Que o Senhor fale com cada um de nós, né? De uma forma ainda mais, que Ele continue falando ainda mais de uma forma extraordinária. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está, Senhor, aqueles que o Senhor trabalhou, Senhor, da sua casa, aqueles que o Senhor já falou durante o dia, Deus. E eu quero te louvar por essas almas, eu quero te agradecer por essas vidas. E Espírito Santo de Deus, nós necessitamos da tua presença e declaramos que a tua palavra, Senhor, vai trazer vida aos nossos corações. Senhor, ativar, Senhor, no mundo espiritual, grandes coisas que nós precisamos, nós necessitamos, Pai. Declaramos que algo novo vai acontecer. A tua presença fluindo, Senhor, em nome de Jesus. E declaramos, Pai, a tua palavra se cumprindo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8, por gentileza. E grandes coisas estão por vir, amém? Deus tem uma nova história para você. Amém? Amém? Sempre que a gente se chega perto de Jesus, sempre que a gente se aproxima, sempre que a gente se aproxima, algo novo acontece, algo extraordinário acontece da parte de Deus. E isso é caminhar com Jesus. Amém? Amém. Todos acharam? Lucas 2, capítulo 2, versículo 8, aonde fala dos pastores que foram ao encontro do nosso Jesus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago a vós grande alegria, que será para todo o povo. Vou repetir. E eis que lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Olha para quem está do seu lado e diga: o Senhor está trazendo alegria para mim e para você, amém? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo da uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, chegaram até Maria e José, e o menino estava deitado na manjedoura. Amém? E vendo e o divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. E voltando os pastores glorificando, quero que você preste atenção. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto e que lhes havia sido dito. Amém? Amém. Então você vai voltar para casa, glorificando a Deus por tudo que vocês estão vendo, por tudo que vocês estão ouvindo, porque o Senhor é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de mudança, de transformação, e é assim que nós cremos, e é assim que o Senhor vai fazer. Porque ali existiam pastores, e esses pastores estavam ali cuidando de ovelhas na madrugada. E naquela época, nos tempos em que Jesus nasceu, as pessoas que ficavam cuidando de ovelhas, apacentando, eram tidas como desempregados, sabe, aquelas pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que não eram tão importantes. E aí,
esses pastores, foi um anjo do Senhor até esses pastores. E esse anjo chegou lá e disse: ei, olha só, nasceu um menino, e esse menino é o nosso Salvador. Esse menino, ele vai trazer salvação para a terra. Amém. E ali estava José e Maria, né, com Jesus na manjedoura. E esses pastores chegam até lá e eles recebem essa alegria, eles vejam aquele menino lá. E a Bíblia diz que quando eles se retiram daquele local, a essa casa, ele vai e ele escuta Jairo e ele vai ajudar Jairo. E quando é incrível que quando ele está no caminho, ele encontra uma mulher a qual estava 12 anos com fluxo de sangue. E essa mulher, depois que ela toca em Jesus, ela é curada. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para que quando Jesus entra na casa de Jairo, a menina estando morta, Jesus entra lá e tinha pessoas ao redor desta menina. Pessoas que não tinham a mesma fé que Jairo, pessoas que não criam no poder de Jesus. Pessoas que olharam para aquela menina morta e diziam: o que esse homem veio fazer aqui? Começaram a rir, a zombar. E a gente precisa entender uma coisa: Jesus expulsa aquelas pessoas da casa. Jesus pede para elas se retirarem da casa. E quando essas pessoas se retiram da casa, olha só que interessante, Jesus pega, toca naquela menina e fala: Talita cuma, levanta-te. Ela fica de pé. Ela deixa de ser morta, ela sai da morte e ela vem à vida. Amém? Amém. Então Jesus entrou dentro daquela casa e aquela casa deixou de ter a morte e passou a ter a vida. Então nós precisamos entender que quando nós caminhamos com Jesus, aonde Jesus entra, ele traz vida. Outra coisa, outro ponto marcante, outro ponto muito forte, nós precisamos nos cercar de quem não duvida do poder de Deus. Amém? Ou a gente ganha essas pessoas, ou a gente se afasta. Mas aqueles que querem, aqueles que acreditam que Jesus pode ressuscitar uma menina de 12 anos, é sobre esses que a gente tem que andar. É com esses, porque esses nos deixam fortalecidos. Amém. Hoje eu estou aqui, me sinto fortalecida. Por quê? Porque eu não vim sozinha. Olha quem eu trouxe comigo. Olha quem Jesus trouxe. Então você não veio sozinha. A menina não veio sozinha. Ela trouxe mais uma família. E eu nem sabia, era a tia dela. Glória a Deus. Logo vai estar a família. Oh, aleluia! Mas é assim. Amém. Porque nós precisamos entender que onde Jesus está, Ele ressuscita. Amém. Amém? Ele traz a vida de volta. Amém. Aí você está triste, desanimado, pedindo... mas você conhece alguém que está pedindo a morte? Não! Encosta nessa pessoa e diga: ei, Jesus pode te trazer a vida de volta. Jesus pode trazer a alegria de volta. Jesus pode trazer o ânimo. Amém. Amém? E eu quero te dizer mais, Jesus também ele é o nosso alimento, porque em Marcos, capítulo 8, versículo 1, você não precisa ler comigo, mas diz, Jesus, ele, quando ele ia pregar, ele arrastava com ele uma multidão. Onde Jesus ia, uma multidão, era muito, mas milhares e milhares de pessoas. A gente está falando de milhares de pessoas que seguiam a Jesus. E até um certo dia, Jesus foi pregar num lugar distante também. Jesus foi pregar num lugar distante. E por 3 dias, ele pregou nesse lugar. Aí tinha... Como que é o teu nome? Aí vamos supor, a Deise mora lá em Itajuba. Mas a Deise está vindo aqui para o Miravi Oeste. Aí tem o Alisson, que mora lá em Joinville, mas ele está vindo aqui para o Miravi Oeste. E ele ouviu falar de Jesus. Vocês ouviram falar de Jesus. E aí vocês vieram seguindo Jesus, vieram seguindo porque começaram a caminhar com Jesus e ouvir a Jesus é maravilhoso. Jesus começa a encher, a preencher, a libertar, a mudar, a transformar. E aí vocês começaram a caminhar com Jesus e quando vocês viram, se passaram 3 dias e vocês não comeram nada. E ali, esse povo ficou 3 dias ali caminhando com Jesus, e Jesus ensinando, e Jesus falando. E aí Jesus diz assim, ó, quando Jesus termina, né, de
de discipular, de trazer a palavra, de ensinar as parábolas, ele diz assim, ó, Pedro, o que tem aí para este povo comer? Porque eu não posso mandar esse povo embora, não posso mandar assim, só com fome, porque se eles forem embora agora com fome, eles vão desfalecer no meio do caminho. E aí Jesus fala isso e Pedro ele olha, meu Deus, eu só tenho 5 pães e eu só tenho 2 peixes, o que eu vou fazer? E Jesus quer dar comida para esse povo todo. E aí o homem, né, eu digo o homem diz que não dá. O homem diz que aquele pão não dá, que aquele peixe não dá, mas Deus está falando para nós que dá sim, amém? Dá sim, vai multiplicar sim, vai ter sim, muito dentro da nossa casa. Você consegue receber? Eu estou falando de um tempo de coisas novas para nós. Estamos declarando aqui um tempo de coisas novas. E a gente, para falar de coisas novas, nós estamos falando de Jesus. Amém? Amém? Porque é Ele que traz coisas novas. Amém. E ali Jesus pega aqueles pães, pega aqueles 2 peixes e Ele multiplica para matar a fome de mais de 3.000 pessoas. E aí você me responde, Jesus é o nosso alimento. Ele é o nosso alimento espiritual, Ele é o nosso alimento financeiro, Ele é o nosso alimento, Ele supre todas as nossas necessidades. A gente acabou de ouvir aqui um testemunho, né? Onde o Senhor supriu uma necessidade. Então eu quero declarar que onde você tem uma necessidade, que o Senhor também está indo suprir. Amém? E que você receba dessa nova fase. E que o Senhor venha trazer coisas grandes e coisas maiores para vocês. Mas eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 8, versículo 1. Rapidamente. Marcos capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tinham o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se eu deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. Porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Olha só, gente, a gente ainda, para complementar, ainda estava no deserto. No deserto Deus multiplicou. Amém? Amém. Então, diante de uma situação onde a natureza não estava colaborando, onde não tinha casa perto, onde não tinha lugar para eles comprar o pão, onde não tinha nada, nenhum recurso, Jesus estava ali com eles. Amém? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu-lhes aos seus discípulos, para que os pudesse diante deles, e puseram-os diante da multidão. Eles colocaram os pães diante da multidão. Tinha também uns poucos de peixes, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante dele. E comeram-se e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram levaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000 e se despediram. Quase 4.000 pessoas comeram daqueles pães e daqueles peixes. Foi colocado diante deles. Então que seja colocado diante de cada um de vocês. Amém. Amém? Aquilo que está faltando, que o Senhor venha colocar diante de cada um de vocês. Amém? Amém. E em Jesus, Ele não é só sobre a morte, Ele não é só sobre a multiplicação, mas Jesus Ele também é sobre, Ele pode transformar a nossa família, Ele pode libertar a nossa família. Por quê? Porque quando a gente olha para a palavra, Jesus Ele foi lá e Ele curou a sogra de Pedro. A Bíblia diz que ela estava com muita febre, ela estava numa cama. É um texto muito curto, mas é bem específico. Ela estava numa cama com febre. E
E Jesus tocou nela. E quando Jesus toca nela, ela é curada daquela febre. Glória a Deus. Amém? Amém. E a gente está falando da sogra de Pedro. E eu quero te dizer que Jesus também vai alcançar os teus parentes com cura. Amém. Glória a Deus. Sabe, a gente sabe que quando a gente vem para a igreja, a gente não quer vir sozinho. A gente quer que nossos pais venham junto, a gente quer que os nossos irmãos venham junto, a gente quer que os nossos filhos venham junto. E como é difícil de trazer essa gente. Né? Aqui o seu Ari, ele é parente de um monte de pessoas aqui, né, seu Ari? Mas nós declaramos nessa noite que Jesus vai alcançar eles. E vai alcançar eles com cura. Porque o novo tempo está por vir. O novo tempo está começando. E eu quero pedir para você que você feche os seus olhos e comece a pensar naquelas pessoas que precisam que Jesus entre lá e cure como Jesus curou a sogra de Pedro. E você comece a imaginar, Senhor, tem esse familiar meu que precisa de cura. Tem esse familiar meu, Senhor, que precisa que o Senhor entre dentro daquela casa. E Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra jazejando com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre o deixou. E levantou e o serviu. Então aqui, Jesus ele toca na sogra, ela levanta e ela começa a servir eles ali, depois dela ter sido curada. Então Deus está falando que aqueles que vão ser curados, eles também vão servir a Jesus. Amém? Porque aqui ela tocou, ele tocou nela, ela deixou a febre saiu, ela não teve poder sobre o corpo dela, e ela foi servir a Jesus, foi servir ali a Pedro. Então, eu fico pensando, tem parentes que a gente nem pede, né, para Deus alcançar. Tem um primo meu de Curitiba que ele se acidentou. Que dia? Ele se acidentou, hoje é sábado, foi quarta-feira. Quarta-feira ele vindo do trabalho, uma van atropelou ele, um menino jovem. E aí, quando ele estava vindo, ele foi um acidente muito grave, uma batida muito forte, e ele foi direto para a UTI. E eu nunca orei por ele. Nunca. Sabe aquele primo distante que você conhece, mas você nunca nem passou na sua oração. E aí, essa semana, depois desse acidente, eu comecei a orar muito por ele, pedir muito para Deus. Deus não leva ele, porque ele foi para UTI em estado grave, ele teve um corpo assim, todo quebrado, pulmão perfurado, sabe, coisas assim, uma coisa assim, bem triste. E aí, hoje a gente recebeu o áudio da família, a gente colocou no grupo da Mirável, a gente colocou lá, a gente tem um grupo na nossa igreja, onde coloca as orações, quem precisa de oração, o pessoal vai orando, o pessoal vai respondendo, amém? E aí, foi muito rápido, porque o pessoal orou, e hoje já teve notícias de que o pulmão que estava perfurado já se fechou, o pulmão que foi perfurado já se fechou, e que o sangue que estava faltando no banco de sangue para ele conseguir fazer a cirurgia foi doado. Amém. Ele fez a cirurgia na coluna e semana que vem eles já vão tirar ele do coma. Amém. Então eu quero dizer para você que aquele parente, talvez você nem lembre dele, o Senhor também vai alcançar ele. Sim. Amém? E vai trazer cura. Glória a Deus. Então nós declaramos que sobre a nossa família, sobre os nossos parentes, sobre aqueles que são conhecidos, que são o nosso sangue, o Senhor também vai entrar e vai curar. Amém. Vai trazer um tempo novo na vida dessas pessoas. Amém? Amém. Você crê dessa forma? É dessa forma que você entende? E a gente caminhando um pouco mais para frente, a gente vai ter uma história sobre um homem chamado Lázaro. A Bíblia diz que Jesus ele estava muito conhecido naquela região como um mestre, como um rei, como alguém que fazia muitos milagres. E aí Jesus está ali e Lázaro, desculpa, não é Lázaro, eu errei aqui, agora que eu me lembrei, como é que eu já vou,
É Lázaro. Aham. Não, não é Lázaro. Quem que é? Jairo. Não é Jairo, nem Lázaro. Quem que é a mãe? Subiu lá. Zaqueu, perdão. E aí ele escuta falar que Jesus está ali e ele diz: Jesus, eu quero muito conhecer Jesus, eu quero muito ter encontro com ele. E ele era o mestre, né, da sinagoga, um homem respeitado. E eu acho interessante assim, ó, que ele era baixinho e quando Jesus estava lá, a multidão não deixava ele chegar perto de Jesus. Ele era pequenininho, a Bíblia diz que ele era pequeno. E é interessante que ele sobe, Zaqueu sobe numa árvore para chamar a atenção de Jesus. E Jesus diz para ele, para Zaqueu, que ele iria dormir na casa dele, que ele iria entrar na casa dele e iria dormir. E quando ele entra na casa de Zaqueu, quando o povo escuta, o povo começa a murmurar e dizer: meu Deus, Jesus vai entrar na casa de um pecador, vai entrar na casa deste homem, e este homem é um pecador. E aí quando Jesus entra naquela casa, ele diz que naquela casa houve salvação. Amém? Amém. E este homem não era o mestre, ele era um homem que ele arrecadava impostos, ele arrecadava mais, ele roubava das pessoas. Amém? Amém. E aí, ele, quando Jesus entra, ele decide, ele toma uma decisão em devolver aquilo que ele tinha roubado 4 vezes mais. Então, quando Jesus entra, ele não só cura, ele não só transforma, ele não só multiplica, mas ele também muda o nosso caráter. Amém. E ali onde teve uma falha de caráter, onde aquele homem roubou do povo na arrecadação de impostos, aquele homem ele se arrepende e ele devolve a mais. E a Bíblia diz que Jesus fala: hoje nessa casa há salvação. Amém? Amém? Eu não sei se na tua casa como está. Eu não sei como está na tua casa. Mas é tremendo quando Jesus entra e a gente pode dizer: Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Na nossa casa houve salvação. Quando Jesus entra na sua casa, há salvação, há multiplicação de pães, há sustento financeiro. O espírito da morte não tem poder de prevalecer. A vida que prevalece ali. Amém? Amém. Então eu quero que você se levante junto comigo. Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você venha até aqui à frente. E os nossos líderes vão estar orando por vocês. E nós vamos estar declarando nessa noite que aonde a área que você precisa que Jesus entre, se é alcançando um familiar seu, se é entrando na sua vida financeira, se é trazendo uma cura, se é levando salvação para alguém que está desviado, perdido, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, essa noite ele vai ser orado, vai ser colocado diante do Senhor, para que o Senhor faça algo extraordinário. Amém? E você vai fechar os seus olhos e você vai dizer: Senhor, é essa área que eu preciso que o Senhor traga algo milagroso, é nessa área que eu quero que o Senhor faça algo extraordinário, é nessa área que eu quero que o Senhor entre. É nessa área que eu quero que o Senhor toque. Amém? Amém. Então feche seus olhos, nós vamos estar pedindo para o Espírito Santo. Espírito Santo, se tem alguém aqui que precisa que o seu parente, o seu esposo, a sua mãe, o seu tio, o seu pai, seja alcançado pela tua presença, Senhor. Eu oro para que o Senhor vá, Espírito Santo, alcançando eles. Vai entrando, vai indo de encontro, vai alcançando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai entrando na vida dessas pessoas e vai alcançando. Restaura, Pai, os seus ossos, restaura o seu corpo, Pai. Faz algo novo, sobrenatural, Pai, no nome de traz saúde, Pai. Refrigério, vigor, Pai, em nome de Jesus. Ó, Pai, o Senhor te abençoe, ela mais sabedoria, Pai. Como mulher que tem, Pai. No nome de Jesus, abençoa poderosamente. Enche, Pai, o corpo do Senhor com a presença do Senhor. Casa no céu, descansada, Pai, no nome de Jesus. Usa eles para tocar as almas do caso, Pai. Isso que eles estão fazendo aqui, Pai, é uma semente, Pai, que vai dar fruto para a eternidade. Senhor, tu pode quebrantar o nosso Então, coração.
casa nos céus, Pai. Senhor, Tu pode quebrantar o nosso coração, Tu pode quebrantar, Senhor. Tu pode entrar na nossa mente, Tu pode entrar, Senhor. Aonde ninguém pode entrar, Tu pode tocar, onde ninguém pode tocar, Senhor. Então entra, Senhor, no nosso coração, entra nas nossas emoções, Pai. Vem, Senhor, se revelando ao Teu povo, vem se revelando ao coração do Teu filho, Pai. Senhor, onde há necessidades financeiras, Pai, aonde eles precisam, Senhor, de uma cura no corpo físico, na saúde, Senhor. Senhor, aonde eles precisam que algum familiar seja alcançado por Ti. Senhor, aonde eles precisam, Senhor, se posicionar, talvez em relação a alguma amizade. Eles e a casa deles sirvam, Senhor, Deus, no nome de Deus, que eles toquem a família deles, Pai. No nome de Deus, toquem os vizinhos, Que ali o Senhor venha entrando. salva, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e abençoo no nome de Jesus Cristo. Só o Senhor conhece o coração. Só o Senhor conhece o coração. Só o Senhor, Deus. Pode curar, Senhor. Trauma, só o Senhor pode curar, Senhor. Aflições, só o Senhor pode curar, Deus. Tristeza, só o Senhor. Só o Senhor pode determinar, Deus, quando sim, quando não. Vem, Deus, com algo novo. Vem com algo poderoso, Senhor. Nós cremos, Pai, com algo novo. Nós cremos no algo novo, Deus. Nós cremos em Ti, Senhor, e declaramos e recebemos a Tua alegria, Pai. Declaramos o Senhor entrando, invadindo, Senhor, esses corações. Senhor, nós Te servimos, Jesus. E nós temos a convicção do Teu poder, nós temos a convicção, Senhor, da Tua presença. Nós temos a convicção, Senhor, do quanto o Senhor é poderoso. E nós Te adoramos, Senhor, nesta noite. Nós Te exaltamos, Pai, nós Te glorificamos, Pai. Alcança mesmo, Pai, aqueles que não Te conhecem ainda. Alcança mesmo. Faz uma transformação na vida financeira. Faz uma transformação, Senhor. Faz, Deus. Faz algo extraordinário. Vem libertando, Deus. Os puros verão, aleluia, Senhor, em plena perfeição. Que essa palavra venha gravar em nosso coração, Deus. Os puros verão, aleluia, Deus, em plena perfeição. A glória que reside no Pai. Pai, que nessa noite, Pai, e então, ó Deus, me dá um coração igual ao coração do Senhor. Assim como Zaqueu, Pai, olhou aquilo que ele fez errado, o Senhor arrependeu. Ó Deus, me dê um coração igual ao teu. Nós queremos agradecer o Senhor por essa noite, Pai, por essa presença. Queremos agradecer essa noite, Pai, mas não saímos da presença do Senhor, Pai. Nos despedimos da reunião do culto de hoje, mas não da presença do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus. A vida do seu Ari, da Mini, da sua família. Abençoa também o Alisson, a Tainá e toda a família, Deus, no nome de Jesus. Que eles sejam abençoados, tenham um caminho para casa com os anjos do Senhor, Pai. Nós oramos abençoando as famílias, as casas, e que a presença do Senhor venha tomar conta desse bairro
e tingadores. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma semana de vitória para todos vocês. Muito obrigado por todos que estão aqui. Senhor Ari, quero agradecer mais uma vez. É uma honra estar com o Senhor aqui e sua família. Que vocês sempre estejam aqui conosco, né, meu irmão? É muito bom estar com a presença de vocês. Eu agradeço e voltem sempre. Amém. Glória a Deus. Próximo final de semana, traguem mais gente. Precisar de carona, a gente vai lá buscar. Não tem como, a gente busca. Tá? Chame os amigos, chame os vizinhos. Vamos povoar o céu. Amém. Tudo vai ficar aqui. Vai ficar casa, carro, moto. Só vamos levar as almas. Só isso. Em nome de Jesus. Amém.